Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a revisão de benefícios previdenciários, entendendo o que ela é, para que serve e por que aparece tanto nas provas de concurso. Vamos lá! Quando nós falamos em revisão de benefício previdenciário, estamos falando de um pedido para o INSS olhar novamente um benefício que já foi concedido. Não é um pedido novo, o benefício já existe. A ideia aqui é corrigir algo que saiu errado lá no começo, e isso é muito importante para a prova. A banca adora confundir revisão com concessão de benefício, então atenção. Imagine a seguinte situação do dia a dia. Um trabalhador se aposenta e começa a receber o benefício normalmente. Depois de um tempo, ele percebe que trabalhou alguns anos em uma empresa e esse período não entrou no cálculo. Ou então, percebe que um salário foi considerado menor do que realmente era. O que nós fazemos nesse caso? Nós pedimos um novo benefício? Não. Nós pedimos a revisão daquele benefício que já foi concedido. É exatamente isso que a lei permite. A revisão pode acontecer por vários motivos. Pode ser um erro simples, como tempo de contribuição que não foi contado. Pode ser um erro na aplicação da lei, quando o INSS interpreta a norma de forma incorreta. Também pode acontecer quando os tribunais passam a entender a lei de outra forma, desde que sejam respeitados os limites legais. E aqui eu já te faço uma pergunta. Você percebe como a revisão sempre parte de um benefício já existente? Guarde isso. Outro ponto que costuma cair bastante em prova é quem pode pedir a revisão. Em regra, é o próprio segurado, mas não para por aí. Quando existe uma pensão por morte, os dependentes também podem pedir a revisão do benefício que deu origem à pensão. Ou seja, nós podemos revisar a aposentadoria do instituidor da pensão. As bancas gostam muito de perguntar isso para tentar confundir o concurseiro. Agora, atenção a um ponto central. A revisão não pode ser pedida a qualquer tempo de forma ilimitada. A lei estabelece prazos, e esses prazos existem para garantir segurança jurídica. Não faria sentido o INSS ficar sujeito a revisões eternas sem nenhum limite. É exatamente aqui que entram 2 temas que são campeões de prova, a decadência e a prescrição. Por enquanto, o que eu quero que você leve deste bloco é o seguinte: revisão de benefício previdenciário é a correção de um benefício já concedido. Ela serve para ajustar erros, melhorar o valor recebido ou corrigir falhas no cálculo. Ela não cria benefício novo e não substitui o pedido de concessão. Esse entendimento vai facilitar muito a sua vida quando nós avançarmos para os próximos blocos e começarmos a diferenciar decadência de prescrição e analisar as hipóteses mais cobradas em prova. No bloco 2, nós vamos conversar com calma sobre decadência e prescrição na revisão de benefícios previdenciários. Esse é um daqueles assuntos que aparecem muito em prova e que fazem muitos concurseiros errarem por detalhe. Vamos começar pela decadência. Preste atenção, a decadência está ligada ao prazo para pedir a revisão do benefício. A lei diz que o segurado tem 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão. E quando esse prazo começa a contar? Em regra, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela do benefício. Parece detalhe pequeno, mas é exatamente isso que a banca gosta de cobrar. Imagine uma situação bem comum. Um trabalhador se aposenta, começa a receber o benefício e segue a vida normalmente. Passam alguns anos e em uma conversa ou analisando documentos, ele percebe que pode ter algo errado no cálculo. A pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: ainda dá tempo de revisar? Se já passaram mais de 10 anos, não dá mais. A decadência impede o pedido de revisão, mesmo que o erro exista. E aqui entra um ponto muito importante. A decadência não acaba com o benefício. O benefício continua sendo pago normalmente. O que acaba é o direito de discutir o cálculo, de pedir a correção daquele benefício. Isso costuma cair muito em prova, então vale guardar bem essa ideia. Agora, outro detalhe que a banca adora: a decadência vale tanto para o segurado quanto para o INSS. Ou seja, o INSS também tem o prazo de 10 anos para revisar um benefício que concedeu de forma incorreta. Passado esse prazo, o próprio INSS não pode mais mexer naquele ato de concessão.
Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de prescrição. A prescrição é diferente da decadência. Aqui nós não estamos falando do direito de pedir a revisão, mas sim do direito de receber os valores atrasados. Em regra, na revisão de benefício previdenciário, só podem ser cobradas as parcelas dos últimos 5 anos anteriores ao pedido. Vamos pensar em um exemplo prático. Um concurseiro descobre hoje que o benefício concedido há 8 anos foi calculado errado. Ele ainda está dentro dos 10 anos, então a revisão é possível, mas ele não vai receber tudo desde o começo. Ele só vai receber os valores dos últimos 5 anos. Os valores mais antigos ficam para trás, porque estão prescritos. Perceba como as duas coisas funcionam de forma diferente. A decadência barra a revisão. A prescrição limita o quanto pode ser recebido. Sempre que você estiver diante de uma questão, pare um segundo e se pergunte: o problema aqui é o prazo para revisar ou é o prazo para receber valores atrasados? Essa simples pergunta já ajuda muito a acertar a questão. No próximo bloco, nós vamos fechar esse tema falando das hipóteses mais cobradas em prova, aquelas situações clássicas que as bancas usam para testar se o concurseiro realmente entendeu revisão, decadência. No bloco 3, nós vamos fechar esse tema olhando para as hipóteses mais cobradas em prova sobre revisão de benefícios previdenciários. Aqui é o momento de organizar tudo que nós vimos e transformar isso em acerto na questão. Vamos imaginar uma situação bem comum. Um segurado recebe um benefício há mais de 10 anos e resolve pedir a revisão alegando que o cálculo foi feito de forma errada. A pergunta que a banca costuma fazer é simples: essa revisão é possível? A resposta é não. Quando passam mais de 10 anos, ocorre a decadência, e a decadência acaba com o direito de revisar o ato de concessão. Mesmo que o erro exista, mesmo que fique claro que o valor poderia ser maior, a revisão não pode mais ser feita. Esse é um ponto clássico de prova. Agora muda um pouco o cenário. O benefício foi concedido há menos de 10 anos. O segurado pede a revisão e também pede o pagamento de todas as diferenças desde o início. E aí, o que acontece? A revisão é possível, porque ainda estamos dentro do prazo decadencial. Mas os valores atrasados não vão voltar até o começo. Só podem ser pagos os valores dos últimos 5 anos. O restante fica de fora por causa da prescrição. Perceba como a banca gosta de misturar essas duas coisas para testar se o concurseiro está atento. Outra situação muito explorada envolve os dependentes. Imagine uma pensão por morte concedida com base em uma aposentadoria calculada de forma incorreta. Os dependentes podem pedir a revisão dessa aposentadoria? Podem sim, mas apenas se ainda estiver dentro do prazo de 10 anos contado da concessão do benefício originário. Se esse prazo já tiver passado, não há mais o que fazer. A pensão continua sendo paga, mas não pode haver revisão. Também é comum a banca trazer o papel do INSS nessas questões. O INSS pode revisar um benefício concedido de forma errada a qualquer tempo? Não. O INSS também está sujeito ao prazo decadencial de 10 anos. Passado esse prazo, o ato de concessão se torna definitivo. Esse detalhe costuma aparecer em questões de verdadeiro ou falso. Outro ponto que confunde muitos concurseiros é quando o pedido é feito diretamente na justiça. Mas aqui não muda nada. O prazo é o mesmo. Tanto faz se o pedido é administrativo ou judicial. O que importa é quanto tempo passou desde a concessão do benefício. Então, para fechar, leve isso com você. Sempre que aparecer uma questão sobre revisão, faça 2 perguntas mentais. Já passaram 10 anos desde a concessão? Se sim, a revisão não é mais possível. Se não, a revisão pode ser feita. E depois pergunte: quais valores podem ser pagos? A resposta, em regra, são apenas os últimos 5 anos. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.